Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, dando sequência à nossa série de aulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica, as aplicações e tudo mais. Na aula passada a gente viu propriedade de potência e a gente vai usar essas propriedades das potências hoje aqui, certo? Primeira coisa que a gente vai ver é assim, eu coloquei aqui as potências de base 10, porque é isso que a gente usa quando a gente vai escrever notação científica. Quando a gente quer escrever números muito grandes ou números muito pequenos, a gente tem que usar a notação científica, porque senão fica muito difícil. Já pensou em escrever esse número aqui, ó? Toda vez que você fosse escrever? Mas a gente escreve desta maneira, que é em notação científica. Então, para a gente entender um pouquinho como funciona, é assim. 10 elevado a 0, 1. 10 a primeira é 10, 10 ao quadrado é 100 e por aí vai. Aqui a gente percebe uma regra que é a seguinte. Quando eu pus 10 elevado a 0, o que tinha na frente do 1 aqui? Nada. 10 a primeira tem 1 zero, 10 ao quadrado tem 2 zeros, 10 ao cubo tem 3 zeros, e assim vai. Então a gente já percebe o quê? O número que tiver aqui no expoente vai ser um número de zeros que vai aparecer aqui na potência de base 10. Beleza? Quando a gente vai fazer com potências, expoentes negativos, a gente pega aqui, ó, 10 elevado a menos 1, 0,1, uma casa decimal. 10 a menos 2, 0,01, duas casas decimais. Menos 3, três casas decimais. E por aí vai também. Você vê o número de casas decimais que ele tem aqui e vai colocar como expoente, certo? Coloquei também em forma de fração para facilitar o entendimento. Eu poderia dizer que isso aqui é 1 sobre 10, 1 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 10 ao cubo, 1 sobre 10 à quarta, e por aí vai. Depois, a escrita. Tá? Então, como é que eu pego? Se o número não for uma potência de base 10, como é que eu escrevo 300? 300 é 3 vezes 100. E no slide passado, vocês viram que 100 é 10 ao quadrado. Então, eu posso escrever 3 vezes 10 ao quadrado. Aqui, 0,004. 3 casas decimais. Ó. Mas eu falo que é 4 vezes 1 sobre 1000. Ou 4 vezes 10 a menos 3. Agora, se eu tiver um número mais complexo, com várias casas, algumas coisinhas que a gente tem que respeitar na hora de escrever em notação científica. Primeira coisa, o número que vai multiplicar a potência de base 10, ele tem que estar entre 1 e 10, não podendo ser exatamente 10. Ou seja, aqui, ó, esse primeiro número aqui tem que ser inteiro menor do que 10. Mesma coisa aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, 394 mil. Eu quero escrever isso em notação científica. Como é que eu faço? Observa aqui que eu coloquei um vírgula zero para a gente entender que essa vírgula ela vem passando para o lado. Ó. Cada vez que eu jogar ela uma casa para a esquerda, eu somo um no expoente. E sempre a vírgula vai ficar entre as duas primeiras casas válidas. Nesse caso aqui, ó, casas válidas da esquerda para a direita, tá? Então, ó, cheguei aqui entre o 3 e o 9, é onde vai parar a vírgula. E aí eu conto quantas casas essa vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, então o expoente é 5. Agora, quando eu tenho um número muito pequenininho, como é esse aqui, ó, 0,000831, agora a minha vírgula está andando para a direita, e toda vez que ela andar para a direita, eu vou subtrair um do expoente. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ela também parou entre as duas primeiras casas válidas. E aí eu até deixei aqui, ó, vírgula para a direita, expoente negativo, se a vírgula vai para a esquerda, expoente positivo. Nomenclatura, isso aqui é importante porque aparece nos exercícios dessa maneira. São coisas que a gente usa no dia a dia, mas que a maioria nem sabe que é um número quando você está falando. Porque quando você vai falar de capacidade de armazenamento de um computador, você não usa isso aqui, ó, tera, giga e mega? Ah, minha internet tem não sei quantos mega,
meu computador tem tantos gigas, comprei um HD externo de 1 tera. Quilo, você usa quando? Quando sobe na balança. Quilograma, a gente utiliza isso aqui também. Hecto, não muito. Deca também utiliza um pouquinho menos. Aqui, décimo, quando você fala de tempo. Ah, o cara chegou 3 décimos atrás do outro. Está aqui, ó, esse prefixo. Centi, quando você fala centímetro, milímetro. Eu tenho um microchip, um nanochip. A gente utiliza isso aqui. E agora a gente vai ver o que, que é. Bom, quando eu falo 1 terabyte, é um byte multiplicado por 10 elevado à 12ª potência. Quilo, o que é 1 quilograma? São 1000 gramas, 10 ao cubo. Quilograma, 10 ao cubo. Centímetro é 1 metro dividido por 100, por isso que é 10 a menos 2. E aí já coloquei aqui os valores absolutos de cada uma, para você ver como seria difícil escrever isso aqui se não fosse a notação científica, né? Imagina o espaço que o cara ia precisar para fazer uma conta usando esse pico. Tem outras, tá, galera? Outra coisa que a gente precisa perceber também é assim, as unidades de medida, por exemplo, você usa também em quilômetro, né? Quilômetro, 1000 metros. Imagina se um astrônomo estivesse tentando medir a distância da Terra ao Sol em metros. Ia dar um número absurdo. Mesmo em quilômetros ainda dá. Então ele usa a notação científica para não ter que escrever esse número inteiro. Tá bom? E aí vamos ver algumas aplicações. Ó. Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Tem uma questão aqui da FUVEST. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico com 8 vezes 10 a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4 metros. Dividindo esse diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro da célula de Escherichia coli, obtém-se como resultado. Ele quer saber, se eu dividir esse número aqui por esse aqui, quanto é que vai dar? Vamos ver aqui, ó. Então eu quero dividir 1 vezes 10 a menos 4 por 8 vezes 10 a menos 7. Primeira coisa aqui, ó. Pega lá, a gente tem que lembrar das propriedades das potências, tá? Não dá para dividir 1 por 8 exato, vai dar vírgula. A gente poderia até dar um jeito aqui, utilizando notação científica, de deixar esse número maior. Era só eu mudar o expoente, que aí ia dar certo isso aqui. Mas eu vou fazer do jeito que está. Então, ó, 1 dividido por 8 dá 0,125. E aqui a gente vai ter 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 7. E como é que a gente faz a divisão de potências de mesma base? A aula de propriedade de potência, hein? Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Só que o menos 7 já era negativo. Então fica menos 7. Vai dar 0,125 vezes 10. Aí aqui, ó, menos 4. Menos com menos não dá mais? Menos 4 mais 7 vai dar 3 positivo. Agora, nessa questão da FUVEST, essa resposta aqui, ó, primeiro que ela não seria aceita. Lembra que eu falei? Ó, o número aqui tem que ser entre 1 e 10. Aqui não pode, né? Ele tem que ser 1 ou maior e menor do que 10. A vírgula teria que estar aqui. Então, eu posso dizer que é 1,25 vezes 10 ao quadrado. Só que nas alternativas dessa questão não tinha essa opção. Não era para dar a resposta em notação científica, era para dar em número mesmo. Agora, não é 2 aqui? Então eu posso andar a vírgula 2 casas para a direita e subtrair 2 aqui para zerar. Então isso aqui vai dar exatamente 125. Beleza? Agora é praticar, galera. Tem que pegar exercício e tentar fazer, certo?
Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Valeu!